Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e talvez alguns de vocês tenham já se questionado acerca da origem da palavra Bíblia. Outros tenham já se perguntado acerca do significado desta palavra e por que ela se aplica às escrituras sagradas. Outros, talvez mais atentos, já tenham se dado conta de que a palavra Bíblia sequer aparece no interior da Bíblia ou no interior das Escrituras. Neste vídeo nós veremos a origem da palavra Bíblia, o significado deste termo e por que ele se aplica às Escrituras. Mas antes de começarmos este assunto, eu te convido a, caso goste, caso queira, a se inscrever neste nosso canal, a compartilhá-lo com outras pessoas que se interessam por temas gerais ligados ao cristianismo, ligados ao Evangelho do Cristo. Enfim, este é um canal por meio do qual nós veiculamos conteúdos que dizem respeito ao cristianismo, ao pensamento cristão, à filosofia cristã, à teologia cristã, e por meio dele nós levamos um pouco de conhecimento mais consistente e sólido neste mundo, neste contexto, que é um contexto, neste contexto evangélico brasileiro, nacional, que é um contexto extremamente carente de reflexões um pouco mais profundas e consistentes. Então, nos ajudem a divulgá-lo, a fim de que nós possamos levar este conhecimento um pouco a um grupo cada vez maior de pessoas. Bem, a palavra Bíblia, por mais estranho que isso possa parecer a alguns, não está registrada, não aparece no interior das Escrituras. Nenhum autor das Escrituras empregou o termo Bíblia, de forma que esse termo foi aplicado à Bíblia quando esta já havia sido acabada, por assim dizer, compilada, escrita, quando esta já existia tal qual nós hoje a conhecemos. Quem vai empregar a palavra Bíblia às Escrituras será um pensador cristão, um intelectual cristão chamado João Crisóstomo, grande orador cristão, um bispo da igreja de Constantinopla. Será ele, só no século IV de nossa era, quem primeiramente irá empregar o termo Bíblia às Sagradas Escrituras. E por quais razões João Crisóstomo empregou o termo Bíblia, aplicou o termo Bíblia às Sagradas Escrituras? Certamente pelo significado do termo, certamente pelo significado que o termo encerra. A palavra Bíblia, ou Biblios, é uma palavra de origem grega, deriva de uma cidade chamada Byblos, que era uma cidade portuária na Fenícia, de onde os gregos recebiam o material que eles empregavam, os antigos gregos empregavam para a escrita. Ora, a palavra Bíblia, ou Biblios, que se refere a esta cidade portuária fenícia, de mesmo nome, Byblos, termo grego, esta palavra era aplicada ao papiro, uma planta, um junco, né, uma folha muito cultivada à beira de lagos e rios
no Oriente e que existia de forma mais abundante às margens do rio Nilo. Esta folha, ou este junco, o papiro, era a textura que os gregos utilizavam para escreverem, para a arte da escrita. Ora, uma folha de papiro, e lembrando, a palavra papiro é a palavra que deu origem a papel. Uma folha de papiro era chamado biblion. Agora, um conjunto dessas folhas era chamado biblios ou Bíblia. Portanto, a palavra Bíblia significa um conjunto de livros ou uma pequena biblioteca. Este é o significado da palavra Bíblia, que certamente foi o que levou Crisóstomo a empregá-la em relação às Escrituras Sagradas, em relação aos 66 livros que constituem a Bíblia. E aqui nós não iremos entrar nessa discussão, aqui eu não estou incluindo os livros que são considerados deuterocanônicos por alguns, ou apócrifos por outros. Aqui nós, nesse espaço, nós não vamos entrar, neste vídeo nós não entraremos nessa discussão, porque isso requer uma outra análise, uma outra reflexão, um outro estudo. As discussões aqui nos reportariam a outros assuntos que não se relacionam diretamente ao que nós nos propomos nesta reflexão. Mas certamente Crisóstomo empregou este termo para considerando os 66 livros como uma pequena biblioteca, como um conjunto de livros que constituíam as Sagradas Escrituras. Portanto, essa é a origem do termo. E o papiro, apenas uma breve consideração, o papiro era um tecido, por assim dizer, uma folha muito frágil e de difícil preservação. Ora, os antigos escribas ou escritores arrancavam essas folhas do junco, da planta, sobrepunham umas sobre as outras, depois maceravam essas folhas, e com esse trabalho de maceração, as folhas do junco liberavam uma fibra que servia como cimento para pavimentar, né, para estratificar aquelas folhas sobrepostas, a fim de que elas estivessem preparadas para o seu destino, que era a escrita. Depois de preparadas, elas eram enroladas numa haste chamada umbilicus, termo que deu origem ao nosso umbigo. Esta haste, umbilicus, chamada umbilicus pelos latinos, era a haste que servia para enrolar as folhas de papiro quando essas estavam preparadas já para a escrita, ou quando estas já haviam sido empregadas na arte da escrita, ou na ciência da escrita. Vejam, era uma textura extremamente simples, frágil, de difícil preservação. Mas o mais belo de tudo isso é que, mesmo sendo um elemento natural sensível, frágil e de difícil preservação, nele foram inscritas palavras que perduraram no tempo, palavras que perpassaram as décadas e os séculos, e até hoje têm servido de inspiração e oferecido sentido à vida de muitas pessoas, à vida de muita gente. Ora, Deus age assim, por meio de coisas simples, aparentemente rústicas e frágeis.
Ele vai inscrevendo palavras de vida eterna. Um grande abraço a vocês, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até a próxima, se Deus assim nos permitir.